Vamos fazer o nosso trabalho essa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. O nosso tema hoje é o seguinte: evita as contendas sempre inúteis. O que significa isso? A gente evitar brigas, evitar discussões inúteis, porque aquela pessoa que pensa que está com a verdade, ela não cede. A Joana explica mais aqui. Ela diz o seguinte, que entre contendores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. E por que é o vencedor aquele que não? Porque você não vai desgastar. Você deixa a pessoa falar à vontade e pronto. Se você quiser dar um palpite diferente, as coisas vão ficar difíceis, porque a pessoa não aceita, né? Ela acha que ela é a dona da verdade. Então, gente, não estamos em tempo de brigar, de discutir por coisas simples. Você vê coisas assim, discussões, vou dar um exemplo que está acontecendo demais, futebol, minha gente. Eu torço para A, o outro torce para B, eu digo que o A é melhor, o outro diz que o B é melhor, e acabam batendo, machucando e até matando, não é? Como pode o homem ficar tão desgastado com coisas tão mínimas, tão infrutíferas, tão pequenas, que nos faz muito mais pequenos, não é? Então, gente, isso é muito importante, discutir por coisa que não vai ter um produto bom, né? Mesmo que você queira ajudar a pessoa, ninguém obriga as pessoas a nos aceitar. Você pode dizer uma coisa para a pessoa, ela discute com você que não é assim e pronto, você deixa para lá. Se você teve uma intenção de ajudar e ele não aceitou, o seu sentimento interno de que foi para ajudar, você ganhou ponto, não é? Isso é que é importante. Vamos ver o que ela nos diz mais. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. É um pouco daquilo que eu falei antes, né? Num jogo de futebol, saem palavrões, sai ofensa para a família toda, para os parentes, até a última geração. Pode sair assassinatos, pode sair calúnias, as pessoas ofendem. Então, o que ela está dizendo aqui? Nessas lutas verbais e alterações violentas surgem males de difícil reparação. Depois a gente fala assim, mas eu falei, não era porque eu queria falar, não. Eu fiquei com raiva, não tive controle e acabei falando que não devia. Pois é. Mas se o outro fala conosco coisas que não deviam também, nós vamos ficar com muita raiva, não é? Então não tem fim. É um agredindo o outro. Nós temos tanta coisa para fazer, tanta coisa para trabalhar, tantos pensamentos bons para a gente tentar dar sequência, né? Procurar pôr em prática aquelas intenções boas que estão dentro de nós. Vamos desistir de ficar falando fiado, de ficar ofendendo as pessoas, né? Vamos ver mais. Ela diz o seguinte: as palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Olha para você ver. Então, quando a pessoa começa a falar coisas difíceis e xinga e briga, é porque ele está se sentindo assim. Ele está doente por dentro. Vejam bem. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa, mas traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. A pessoa está com raiva por causa de alguém, de alguma coisa, de um trabalho que não deu certo. Então, o primeiro que aparece na sua frente, ele quer destruir. Aquela raiva que ele tem que estar com ela por dentro, ela arrebenta os outros, ela agride, ela faz mal, não é? Não é assim não, a gente tem que vencer esse animal que existe em nós. Estou com raiva, vou lá dentro, dou uns murros na cama, na parede, deixo me machucar bastante, que depois eu vou sentir a dor, mas eu não ofendi o outro. Porque ofender a moral do outro é muito grave. Não pode passar pano por cima. Não pode simplesmente dizer, foi na hora de raiva. Não, do mesmo jeito que você estava com raiva, o outro também pode ficar com raiva.
Precisamos de pensar, gente, nas nossas palavras do dia a dia. As nossas mágoas, as nossas doenças mentais não podem agredir os outros. Nós temos que ter consciência das nossas fraquezas, porque só assim nós podemos evoluir. Só assim nós podemos nos controlar. Só assim nós podemos nos corrigir, porque ninguém corrige ninguém. Mas é preciso que eu reconheça que estou errado, estou chateado hoje. É preferível ficar calado e sair. Eu não preciso rebentar com tudo que tiver na minha frente, né? Porque uma palavra maldita é muito pior do que um soco, não é? A mágoa no outro, se ele não for uma pessoa muito espiritualizada, enxergar aquele agressor como uma pessoa doente, ele também vai ficar magoado, ele também vai ficar doente. Vamos continuar. Esclarece com calma e argumenta secretamente. Olha para vocês verem, então, é o que eu acabei de falar. Se a pessoa está te agredindo, falando, você, caladinho, você pensa, não, essa pessoa está doente, essa pessoa está magoada, essa pessoa está infeliz, eu não vou discutir com ela. Não vale a pena. Falar para quê? Eu, nesse momento, se a gente já tiver um pouquinho mais de elevação espiritual, o que nós vamos fazer? Jesus, tem de misericórdia desse nosso irmão que está muito doente, não é? Dessas energias que estão nele, de mágoa, de ódio, de revolta, e que não vai levá-lo a lugar nenhum, pelo contrário, vai afastá-lo de tudo e de todos, não é? Porque a gente, quando sabe que uma pessoa é dessas que xingam, brigam e perdem a paciência, a gente afasta dele. Todo mundo tem medo de conversar com a pessoa. Isso é horrível. Ou a pessoa acha que as pessoas têm medo de conversar com ela porque ela é a tal, porque ela sabe tudo. É porque ela não traz uma energia boa, ela não cativa, ela não distribui, né, paz para as pessoas. Não é porque ela é grande, não. É porque ela é uma pessoa que não vale muito a pena você se aproximar, né? A Joana diz mais. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo que a todos nos ensina sem pressa. Então é isso mesmo que eu acabei de falar, né? Se você vê que o outro não pensa direito e vai falando abobrinhas em cima de abobrinhas, deixa ele falar. Um dia ele tem que cair na real. E aí muitas vezes a pessoa, você me desculpa, eu falei tanta bobagem aquele dia que eu não pensei. Você me desculpa, eu te dei um soco sem querer. Não é assim, não. Nós somos diferentes dos animais porque nós somos racionais. Nós pensamos, nós temos consciência bem viva e ativa dentro de nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então essa desculpa é uma desculpa furada daquele que não tem coragem de se enxergar com os seus erros e defeitos, minha gente. Quando nós paramos para pensar, por que eu fiz isso? Por que eu agredi fulano de tal? O que me aconteceu naquele momento? Aí eu vou pensar, meu Deus do céu, eu falei que não precisava, não é verdade aquilo que eu falei, é porque eu estava com raiva de fulano de tal, ou porque eu tive um problema no emprego e eu despejei tudo na outra pessoa. Então, gente, é um hábito salutar, muito bom pensar antes de falar, principalmente se nós não estivermos harmonizados com o Pai Criador. É preciso, só podemos nos corrigir, gente, quando nós sabemos que estamos errados. Quando nós queremos nos enganar e arranjar desculpas, eu fiz isso por aquilo, eu fiz isso por hoje. Isso nós vamos continuar eternamente cometendo os mesmos erros, porque nós nunca nos encontramos com uma pessoa errada. Nós sempre achamos que o outro é que está errado. Né? Então é isso que a Joana está finalizando a lição de hoje. Esclarece com calma e argumenta secretamente, você com você. Será que vale a pena discutir? Ou eu estou com raiva, é melhor eu passar de liso e não conversar? Né? E continuando, se o outro não leva em consideração os teus conceitos quando você chega a falar, silencia e entrega-o ao tempo que a todos nos ensina sem pressa. Hoje é meu dia, amanhã será o teu, não é? Eu não vou lá discutir mais com ele,
Mas vai ter outra pessoa que não tem ainda condições de calar naquele momento e vai retribuir no mesmo nível, com as mesmas agressões, com as mesmas frases rudes e pesadas. E não é isso que vai ser importante. Eu não posso mudar o outro. Eu não sei como consertar o outro. Mas eu sei calar, ouvir e seguir o meu caminho. Só isso já está ajudando, porque eu impeço o outro de fazer mais coisas erradas. Vamos pensar nisso. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Mesmo que as ações sejam as palavras, ferem mais do que um punhal. Quando nós falamos com a energia negativa, com a raiva, com o ódio, porque eu não estou bem. Então não faça isso. Se você não está bem, faça uma oração. Peça seu guardião, seu anjo de guarda para te ajudar, para te iluminar. Afasta-se um pouco, um Pai Nosso, um Ave Maria, ou então Jesus me ajuda, querida. Estou precisando aqui agora. Me acalma as ânsias, a raiva. Me ensine a amar, a perdoar. E aí a gente consegue acalmar. E depois a gente pensa, que bom que eu não fiz o que eu estava pensando fazer. Pensem nisso essa semana, é muito importante. Nós temos que aprender a nos vencermos. Ninguém pode fazê-lo, somente nós e o nosso Pai Criador. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos ilumine e nos fortaleça nele. Que tenhamos uma semana de paz, de alegria e, se Ele assim o permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus.